Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está a Minha Página. E se você chegou agora e não sabe do que eu estou falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamento, páginas para capturar leads, páginas para vender produtos, serviços, mentorias, enfim, todo tipo de página que você precisar você pode construir com o Orbit. E é muito simples de utilizar porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, são blocos de texto com vídeo, blocos só de texto, texto em duas colunas, texto com imagem, blocos só de imagem, de slider, enfim, tem vários tipos de blocos diferentes, pré-prontos, que você vai empilhar e depois você vai entrar nesses blocos para alterar os textos, as imagens, os fundos, as cores, enfim, deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você chegou agora e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página da Carol. A Carol, ela é terapeuta floral e ela tem esse produto aqui que é ChatGPT para terapeutas. Então, comandos inteligentes para organizar sua rotina, humanizar atendimentos e atrair mais clientes com o poder da IA. Então vamos dar uma olhada aqui na página da Carol, que é a primeira dobra dela, tem um contador regressivo, um botão para chamar no WhatsApp, a headline, subheadline, imagem, botão. Aqui o que vai aprender com esse produto, conheça o conteúdo programático, é para você que deseja o quê, né? Veja o que as pessoas estão dizendo sobre o produto, aqui tem depoimentos, aqui tem um bônus, recapitulando tudo que vai ter acesso, quanto que pagaria para ter acesso, mas quanto que vai sair. E aqui ela fez um checkout americano, uma oferta premium por R$ 37 ou acesso normal por R$ 17,90. Garantia aqui de 7 dias, um FAQ e aqui um bloco de quem é a Carol. Carol, um primeiro ponto aqui na sua página para mim é que ele tá tudo gritando muito. Todas as informações elas gritam muito e é difícil saber para onde que a gente olha primeiro. Qual que é a informação mais importante? A gente chama isso normalmente de hierarquia, né? Hierarquia visual, hierarquia das informações. Então, nessa hierarquia, eu preciso deixar claro qual que é a informação mais importante, qual que é a informação secundária, qual que é a informação complementar. E aqui eu estou tendo uma overdose de informações. E outra coisa que eu achei que a gente pode melhorar aqui é em relação à paleta de cores, à escolha de cores, porque você tem aqui no seu produto, me parece, uma paleta muito sóbria. Você tem aqui no acesso premium e nesse outro aqui, você poderia usar simplesmente essa combinação dessas três cores aqui. Poderia usar esse areia aqui, o verde e esse amarelinho aqui, né, da flor. Se você utilizasse só essas três cores para fazer a paleta da sua página, você poderia ter uma página toda muito delicada. Uma página que combina muito com a premissa do produto e que combina com o tipo de público que você vai atingir. Mas o que a gente tem aqui, na prática, é essa barra vermelha aqui gritando que tem um acesso especial e restam poucos minutos. Daí todos os seus títulos marcados por esse fundo preto. Esse bloco aqui ele está numa cor legal, esse verdinho, poderia aproveitar isso, mas a gente tem aqui, novamente, o fundo preto atrás do título, o fundo preto atrás do título, aqui o fundo preto atrás do título. Me parece que a estética da página, ela não está combinando, ela está sendo muito agressiva, muito gritante, quando comparada com a delicadeza que seria o produto em si e o nicho propriamente dito.
Então, eu faria uma remodelagem total da sua página nesse aspecto, de torná-la mais delicada e deixar com que isso fique mais com a cara do tipo de público que você vai atingir. Então, isso é uma mudança geral. Eu não vou apontar isso bloco a bloco, porque isso seria uma mudança global. Então, por exemplo, aquele verde, eu poderia eleger ele como a minha cor primária e ser o fundo da minha primeira dobra. E eu utilizar aquele verde ao longo da minha página, depois em outros momentos, mas ele ser o fundo da minha primeira dobra. E, além dele, depois eu ter para as outras dobras, essa cor areia aqui para ser o fundo de outros blocos. Isso é uma coisa mais delicada. Essa é uma cor que eu vou utilizar para destaque, para colocar alguns ícones, enfim. Aqui você poderia fazer uma coisa muito mais sutil em termos visuais, para começar. Um outro ponto também é em termos de hierarquia de ações da minha página. Eu tenho aqui, logo no topo da sua página, um botão bem grande para chamar no WhatsApp. Mas o chamar no WhatsApp não é a ação primária da minha página. Na verdade, quando a gente está falando de low ticket, o ideal é que ele seja 100% automatizado. O low ticket ele precisa ser, claro, ter uma promessa específica, resolver uma dor imediata e ser de entendimento automático. E aqui o seu produto ele tem essas características. Chat GPT para terapeutas, comandos inteligentes para organizar a rotina, humanizar seus atendimentos e atrair mais clientes com o poder de IA. A sua promessa está super específica, super clara. Você não precisa que a pessoa vá tirar dúvidas com você sobre isso. Então esse botão aqui, ele está atrapalhando a sua conversão. Assim como eu acho que esse contador regressivo aqui, ele também está atrapalhando. Não tem necessidade para mim desse contador e não tem necessidade desse botão aqui. Agora, você ter um botão flutuante para caso a pessoa tenha dúvidas, ótimo, muito legal. Eu acho que isso sim funciona. Um botãozinho flutuante, discreto no canto. O botão aqui no topo, antes mesmo da sua headline, pensa que a pessoa, no momento que ela saiu da rede social, a primeira coisa que ela vê é um contador regressivo, a segunda coisa que ela vê é um botão para chamar no WhatsApp. E só depois ela vai ver a sua imagem e só depois ela vai ver a sua headline e a subheadline. Então, eu ajustaria rapidamente esses pontos. Tira esse botão, tira esse bloco. Na headline e subheadline, ChatGPT para terapeutas, ok. Autoexplicativo, rápido de entender. O complemento da sua mensagem também está bem claro. Comandos inteligentes para organizar sua rotina, humanizar seus atendimentos e conquistar mais clientes com o poder da IA. Perfeito. A pessoa sabe, ou poderia só ajustar aqui, se você quiser, só para reforçar. Comandos inteligentes para terapeutas que querem organizar sua rotina, humanizar seus atendimentos, conquistar mais clientes com poder de IA. Só para deixar claro, isso aqui não é para o cliente do terapeuta, isso é para o terapeuta em si. Então eu deixaria isso aqui mais claro até na subheadline, só para vincular bem o que se trata. E aqui na sua imagem, essa imagem ela tem muito cara de ser o seu criativo que você utiliza na rede social e que agora você está aplicando aqui na sua página. Eu já falei várias vezes sobre esse formato aqui. É um formato que é comum no mercado, muita gente usa, para muita gente funciona. Para mim nunca funcionou. E particularmente eu acho que a gente traz mais segurança para o nosso cliente quando a gente já apresenta ali uma prévia do que é o nosso produto. Então eu traria aqui uma imagem que já ajude o meu cliente a ter uma noção do que ele vai receber. Então, se a sua entrega, por exemplo, é em formato de e-book, eu traria a capa desse e-book aplicado ali numa tela de tablet, numa tela de celular, numa tela de computador. Um mockup que você vai montar no Canva, é fácil de montar lá, você vai exportar como PNG sem fundo, com fundo transparente. Depois você vai subir aqui e pronto, vai estar essa imagenzinha ali bonitinha, aplicada, simples, discreta, elegante, legal, autoexplicativa. A pessoa ela vai ver, ela vai entender do que se trata o seu produto imediatamente. Aqui o botão de quero o meu acesso, ok? O que você vai aprender com o ChatGPT para terapeutas? Organizar a rotina clínica com mais eficiência, melhorar a comunicação, ok, legal. Esse bloco aqui, você utilizou um bloco de texto em 2 colunas,
ok, não tem problema organizar assim. Eu organizaria ele em caixinhas. Eu acho que esse tipo de conteúdo aqui, ele funciona muito bem quando a gente bota nas caixinhas. Então eu faria nesse mesmo esquema, essa mesma divisão, mas faria, por exemplo, 3 caixinhas em cima e 3 embaixo. Capítulo 1, organiza sua rotina, aquela caixinha. O 2, comunicação eficaz. O 3, presença digital. E depois segue as outras 3 caixinhas, né? Atendimento humanizado, marketing e o bônus. Então, eu organizaria isso só em caixinhas. Eu acho que ficaria mais fácil de ler. A leitura eu acho que ficaria mais fluida. O chat GPT para terapeutas é para você que deseja, ok? Então aqui tem o que a pessoa quer tá buscando quando ela adquire o produto. Aqui você tem esses depoimentos. Talvez eu puxasse os depoimentos para cima, inclusive, tá? Não sei se os depoimentos ali é o ideal, ou talvez logo após esse botão de ação. Eu testaria esses depoimentos acima. E aqui você está com 4 depoimentos, mas está nessa divisão, né, de 3 em cima e embaixo. Faz 2, 2, eu acho que vai ficar mais equilibrado, vai ficar mais bonito. E aqui você tem o seu bônus, né? Garantindo hoje, você ainda leva um super bônus, 10 estratégias de prospecção de clientes de 197 por grátis. O que eu faria de diferente aqui? Além dessa headline, né, que mostra qual que é o nome do produto, eu traria ali uma descrição detalhada desse produto. São estratégias que ajudam em todas as etapas do funil de vendas, da atração de clientes até a nutrição desses leads e o fechamento das... Enfim, teria uma cópia ali um pouco mais descritiva para que a pessoa ela tenha um pouco mais de clareza do que é esse produto, o que ela vai receber ali como bônus. E aqui, eu imagino que essa não é a capa do seu produto, né? Que não é a capa desse eu acredito que é um e-book de 10 estratégias. Então, eu traria aqui também como um mockupzinho a capa desse e-book, eu acho que vai ficar mais impactante visualmente. Recapitulando tudo que você terá acesso, eu não faria a recapitulação num bloco de lista, eu faria isso num bloco de texto, porque no bloco de texto eu tenho mais liberdade para brincar com o tamanho das fontes, as cores das fontes, eu posso jogar isso tudo melhor. E daí você pode fazer um bloco de texto só, com tudo isso aqui, ó, com todo esse texto que você vai fazer, ou recapitular essa oferta utilizando todo esse texto e brincando com tamanhos das fontes, com as cores, risca o preço que não é, destaca o preço final e daí apresenta o botão de ação. Mas calma que eu preparei algo ainda melhor, que é o seu checkout americano. Checkout americano, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é deixar os dois bem equilibrados com todos os tópicos. E daí na segunda caixinha eu coloco todos os tópicos que tem aqui também, mas tudo que não está disponível nele, eu deixo riscado. Então, tudo que não está disponível aqui no acesso especial para você, terapeuta, eu vou deixar riscadinho para que a pessoa ela veja essa oferta aqui, veja que está tudo liberado, e veja a outra e veja que tem vários itens que não estão liberados. Assim ela consegue dimensionar o que ela está perdendo no momento que ela não escolhe essa oferta. No momento em que ela não escolhe essa oferta, e escolhe essa oferta. Ela vai ver tudo que ela está perdendo. Aqui está levando para um checkout, aqui está levando para um checkout. Ok, a gente já vai ver o seu checkout. O que você pode ter ainda diferente? Você pode ter também um complemento de cada um desses itens que tem na oferta premium. Você ter o título, uma descrição e um mockup. O título, a descrição e um mockup. Você pode fazer isso antes dessa oferta, antes da apresentação, ou logo após a apresentação desses blocos aqui. Você pode testar das duas formas. Daí você tem a sua garantia aqui, tem um FAQ. Eu vi que você botou o bloco sobre quem é você lá no final, eu colocaria ele antes, tá? Eu colocaria o bloco de quem é você ou entre a garantia e o FAQ, ou logo antes da garantia, logo após o checkout americano. No caso, se você for fazer aquele esquema de fazer a descrição e o título e o mockup de cada um dos produtos, daí seria o quem é você logo após essas descrições, mas antes aqui da sua garantia. Tá? E deixaria o FAQ por último, e daí adicionaria só um rodapézinho simples aqui na página, só para marcar visualmente que ali termina de fato a página. Vamos dar uma olhada aqui nos seus checkouts. Ah, legal que a Carol tem um monte de produto aqui de order bump. Olha como funciona, olha como funciona bem, né? Vamos dar uma olhada aqui quando a gente adiciona tudo. Para quanto vai a oferta da Carol? R$ 126,80. Excelente, Carol. Muito bom. Aqui você tem também um passo a passo, muito legal.
Perfeito, Carol. Checkout do produto de 37 tá bem legal. Aqui já é eu me metendo em algo que não tem necessariamente algo a ver com a sua página, tá? Mas o que eu faria de diferente aqui na capa do seu e-book? Então aqui eu tô falando da capa do seu e-book. Tá vendo como você precisou fazer, como você quis fazer ele todo centralizado, né? Mas você precisou fazer uma quebra aqui e ficou um pouco estranha essa quebra para a direita, para a esquerda. Faz todo alinhado à esquerda. Faz o título, a segunda linha do título e toda a sua sub-headline, tudo alinhado à esquerda, tudo alinhadinho num ponto só. E assim ele não vai ficar essa quebra aqui, que fica uma coisa meio... Uma está centralizada e a outra está flutuando para um lado, fica um pouco esquisito. Então se você fizer tudo no mesmo alinhamento, vai ficar perfeito, vai ficar bonito, vai ficar excelente. E a capa aqui, essa capinha, essa mesma imagem que você está usando, talvez só ao invés de estar aplicado aqui nessas mãos, né, segurando um tablet, aplicado só num tabletzinho, faz uma montagem disso de um mockup e deixa isso lá na sua primeira dobra, ao invés da arte que é o seu criativo, tá? Então, eu faria dessa forma, eu acho que vai ficar mais bacana visualmente, vai trazer um pouco mais do que é o seu produto. Vamos dar uma olhada no outro checkout de R$17. Também tem aqui a telinha, oferta exclusiva, R$10. Aqui tem só que ver isso aqui, tá, Carol? Que aqui tá que essa oferta é de R$10, mas o preço dele tá R$17,90. Dá uma ajustada aqui, que eu acho que isso aqui deve ter sido o teste que você fez lá no começo por R$10 e agora você subiu, né? Imagino que seja algo assim. Então, eu ajustaria aqui só para ficar o preço que está aqui em cima ser o preço condizente com o que está aqui embaixo. E a gente adicionando tudo vai para R$107,70. Legal, Carol. Então, de forma geral, essas são as principais mudanças que eu sugiro na página da Carol. Eu espero que ajudem a Carol a ter mais resultados e eu espero que também ajudem você, que não é a Carol, mas está em busca de vender ainda mais. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância, para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar sua conta gratuitamente. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.